A toda hora, Equatorial. Pelo cliente hoje, pelo futuro todo dia. Pois é, de volta mais uma vez com o quadro A Toda Hora Equatorial. Olha eu aqui de novo com Carlos Moraes, gerente de experiências com cliente da Equatorial. Carlos, bem-vindo mais uma vez ao quadro. Bom, há pouco tempo a gente falou a respeito do consumo de energia devido ao calor, essa onda de calor, né, que pegou muita gente no Brasil, principalmente aqui no Nordeste. Agora a gente já começa a ver uma situação contrária. Mesmo assim, se não houver cuidados e acompanhar de forma adequada aí o que está sendo utilizado na tomada, vai acarretar numa conta alta de energia elétrica. Com certeza. O momento do verão, a elevação da temperatura. Você tem um inverno, você tem uma baixa na temperatura, mas são outros os equipamentos que passam a ser mais utilizados e o cuidado no uso para evitar o desperdício e o impacto na conta. Então esse ponto é um ponto que a gente vai falar um pouco de algumas dicas importantes para a turma. Carlos, iluminação. Notoriamente que no período do inverno e esse tempo de chuva, o tempo fechado, nebuloso, a luminosidade de várias residências e até empresas tende a ficar escuro, inclusive mais cedo, antes do início da noite. Acendendo as lâmpadas, muitas lâmpadas, lógico, isso também vai acarretar no aumento da energia. Perfeito. A grande dica de iluminação é sempre aproveitar o máximo possível a iluminação natural. Quando você vem para o inverno, você tem essa necessidade de uma escuridão maior do ponto de vista da luminosidade natural. O que fazer? Trocar as lâmpadas por LED, as lâmpadas incandescentes e fluorescentes, e não desperdiçar deixando acesas as lâmpadas em ambientes sem uso. Eu estou no uso de um determinado ambiente na minha residência, saí, vou para outro ambiente, eu desligo e ligo as lâmpadas. Você falou empresas podem até instalar sensores para poder captar a presença e acionar automaticamente a iluminação e também desligar a iluminação. Então a iluminação tem que ter um cuidado, apesar de ser um impacto que possa ser no final da conta um pouco menor em relacionado a outros equipamentos como geladeira, chuveiro, mas ele é um item importante. E combinar com a família, para que todo mundo esteja muito atento para essa dica. Você falou em geladeira, agora a gente vai para a área da cozinha, né? Um equipamento que não pode ficar desligado um minuto sequer, é 24 horas de funcionamento, consumo com a geladeira. Geladeira é fundamental, sempre estar de olho na borracha da geladeira, sempre fazer um teste para verificar se ela está vedando corretamente. O cuidado importante nesse período, ao contrário do período quente que você abre e fecha muita geladeira para consumir a água, esse período é um período que o alimento ele continua sendo acondicionado na geladeira. Então você tem que tomar o cuidado, a dona de casa, de não colocar alimentos quentes na geladeira. Evitar também abrir e fechar no preparo do alimento, tirando os itens de uma só vez. Esperou esfriar, coloca na geladeira, que faz com que o desempenho do equipamento seja melhor. Ao lado, no vizinho, área de serviço, isso impacta também nesse período de inverno? Impacta, e por isso que máquina de lavar sempre regulada para a quantidade de peças necessárias, atenção, se a quantidade de peças acumular e fazer toda a programação. Um ponto da própria área de serviço conectado com a máquina de lavar é o ferro elétrico. Também a grande dica é verificar a temperatura para o tecido que vai ser utilizado e acumular a maior quantidade de peças possíveis. São dicas fundamentais para que se tenha um impacto na conta de energia adequado ao orçamento. Podemos falar que o chuveiro elétrico é o maior vilão da conta de energia elétrica? De um lado a gente tem assim o baixo uso do ar-condicionado nesse período de inverno, por outro lado ninguém quer acordar cedinho ou no final da noite tomar um banho gelado, liga o chuveiro elétrico, isso impacta diretamente. Impacta. O chuveiro ele passa a ser, como você bem trouxe, nesse momento de temperatura mais fria, aquele item que vai aquecer um pouco o banho. Então cuidado com o tamanho do tempo de banho, isso é fundamental. Regular o chuveiro. O cliente ele tem que ter essa atenção. Posição verão, para que chuveiros que têm essa funcionalidade, ele aquece a água, mas ele mantém uma temperatura que ao final vai ter um impacto positivo na conta. E os chuveiros mais modernos, usar realmente o controle de temperatura, porque o controle de temperatura ele vai ajudar nesse impacto de conta. Outra dica sempre importante é não abrir e fechar, regular a temperatura do chuveiro com a transmissão aberta. Sempre abrir e fechar com esse cuidado de segurança. Esse foi o quadro A Toda Hora Equatorial, toda semana aqui no Plantão Alagoas, te ajudando a economizar com dicas importantíssimas que vocês acompanham também aqui no site da Equatorial. Até o próximo programa. A toda hora, Equatorial. Pelo cliente hoje, pelo futuro todo dia.